Aos 61 anos, Evelyn Carter finalmente compreendeu que o amor pode ser tão perigoso quanto a solidão. Se há 5 anos alguém tivesse-lhe dito que o ato de se remaridar quase custaria tudo o que ela havia construído ao longo de sua vida adulta, ela teria apenas sorrindo educadamente e mudado de assunto. Não era uma mulher tola, nem ingênua ou desesperada. Era assim que ela se via, ou pelo menos era isso que dizia para si mesma. Evelyn cresceu em Memphis, uma cidade que conhecia bem, mas que não lhe ofereceu heranças, terras ou um negócio familiar. Aos 32 anos, ela se viu como uma mãe solteira, recém-divorciada, cuidando de um filho de 10 anos. Sua vida se resumia a um caminhão usado e um pequeno escritório alugado próximo ao rio Mississippi. Naquela época, trabalhava na distribuição de alimentos, coordenando entregas entre fazendas locais e fornecedores de supermercado. Um mundo dominado por homens que acreditavam que as mulheres deveriam estar em contabilidade ou atendimento ao cliente, não em logística e operações. Mas eles a subestimaram e esse erro custou caro. Evelyn começou pequena, com um caminhão refrigerado e um contrato de armazenamento. Passava longas noites negociando contratos de combustível e acordava cedo para descarregar paletes sozinha quando os motoristas faltavam. Houve anos em que dormiu em uma cama dobrável no escritório durante a alta temporada, anos em que escolheu quais contas atrasar para garantir que os salários fossem pagos em dia. Assinou garantias pessoais que poderiam tê-la arruinado se um único negócio falhasse. No entanto, os negócios não falharam, pelo contrário, foram multiplicando-se. Ao completar 45 anos, ela já era proprietária de sua primeira instalação de armazenamento refrigerado. Aos 55, detinha 3 galpões e contratos de longo prazo com produtores regionais em Tennessee e Arkansas. Sua empresa não era ostentosa, mas era essencial. Os alimentos se moviam porque seus sistemas funcionavam. As pessoas confiavam nela, pois nunca deixava de cumprir suas promessas. Aos 60 anos, seu negócio estava estável. As dívidas eram administráveis e seus ativos, substanciais. Não era uma bilionária, mas era algo melhor, segura, independente, orgulhosa e sozinha. Seu filho já havia crescido, mudado-se para outro estado e construído sua própria vida. Seus dias eram cheios, mas suas noites eram silenciosas, excessivamente silenciosas. Sentava-se em seu quintal em Midtown Memphis, ouvindo o canto dos grilos no calor do verão, questionando quando sua vida se resumira a planilhas e solidão. Convencia-se de que estava contente e que a companhia era opcional. Mas a solidão não pede permissão, ela se infiltra lentamente, disfarçada de reflexão, descanso e paz. Foi nesse cenário que Evelyn conheceu Thomas Hale. Ele surgiu no momento exato. Calmo, atencioso e respeitoso. Um homem que parecia admirar e não se intimidar com o que ela havia construído, alguém que ouvia sem tentar consertá-la, fazendo o silêncio parecer menos pesado. Naquela noite, em uma quinta-feira de outubro, durante um evento beneficente no centro de Memphis, um tipo de evento que ela costumava evitar, Evelyn não sabia que estava à beira do capítulo mais perigoso de sua vida. E a única razão pela qual ela sobreviveu a isso foi uma verdade que escolheu não compartilhar. Os ingressos caros, as conversas forçadas, as pessoas se conectando sob o disfarce da caridade. Era uma noite comum, mas eu estava lá apenas porque um dos meus fornecedores de longa data estava sendo homenageado por doar um armazenamento refrigerado para os bancos de alimentos locais e ele insistiu que eu comparecesse. Thomas estava encostado na parte de trás da sala, sem bebida nas mãos, sem fazer esforço para ser notado. Transmitia uma confiança silenciosa, fruto de uma vida inteira entendendo como as coisas funcionam. Sou Thomas, ele se apresentou, sem pressa, sem aquele charme ensaiado que eu havia aprendido a desconfiar. Quando ele mencionou que ajudava empresas a evitar problemas, não consegui conter uma risada. Parece exaustivo, comentei. Ele sorriu de um jeito que parecia verdadeiro. Era por isso que me retirei, respondeu. Passamos a maior parte da noite conversando sobre coisas cotidianas, o rio, o trânsito de Memphis, a forma como a cidade parecia sempre se reinventar. Só quando eu mencionei meu trabalho, ele começou a fazer perguntas cuidadosas, sem nunca insinuar que sabia mais do que eu. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Homens que entendem de poder raramente revelam o quanto compreendem.
Thomas tinha 66 anos, era viúvo e morava sozinho em uma casa modesta a leste da cidade. Falava de sua falecida esposa com contenção, nunca usando a dor como moeda de troca. Contou que passou sua carreira como consultor de conformidade, ajudando empresas a navegar por regulamentações e controles internos. Embora parecesse um assunto seco, seus olhos brilhavam quando falava sobre resolução de problemas. Eu reconheci que aquele olhar era o mesmo que eu tinha quando um plano logístico complexo finalmente se encaixava. Nosso primeiro café se transformou em um jantar. O jantar se tornou fins de semana juntos. Ele nunca me apressou, nunca me pressionou. Quando cancelei planos porque uma unidade de congelamento falhou ou uma remessa se perdeu, ele não reclamou, apenas perguntou como poderia ajudar. Comecei a notar os pequenos detalhes. Ele se lembrava do nome do meu filho. Trazia livros que achava que eu ia gostar em vez de presentes caros. Nunca fez comentários sobre minha casa ou o meu estilo de vida que parecessem avaliativos. Comparado aos homens com quem havia saído brevemente ao longo dos anos, Thomas era seguro, previsível, maduro. Quando falava sobre seus filhos, fazia isso com orgulho, mas também com uma certa distância. 2 filhas e um filho, todos crescidos e vivendo nas proximidades, todos bem-sucedidos, disse ele. Independentes, unidos como uma família pode ser. Não os conheci de imediato e, na época, apreciei aquele limite. 3 meses depois, ele me perguntou por que eu nunca havia me casado novamente. Eu disse a verdade. Eu havia construído algo que exigia tudo de mim. Não tinha espaço para distrações. Ele assentiu, como se aquela resposta fizesse todo sentido. Eu entendo, disse. Perdi minha esposa, mas antes disso, perdi a mim mesmo tentando ser tudo para todos. Aquela frase ficou comigo, parecia honesta. Quando ele sugeriu a ideia de casamento, foi de forma calma. Sem gestos grandiosos, sem plateia, apenas nós 2 sentados na minha varanda, o ar pesado com o calor do verão. Não preciso de nada de você, disse ele. Só quero construir algo juntos, seja o que isso for. Eu acreditei nele. Enquanto olhava para trás, percebia como Thomas escolhia suas palavras com um cuidado quase cirúrgico. Não havia nada do que ele dizia que fosse tecnicamente falso, mas muitas coisas permaneciam não ditas. Enquanto eu me deixava levar pela doce ideia de ter um companheiro, Thomas se dedicava a entender a essência da minha vida. Ele fazia isso com uma paciência admirável. Quando começamos a conversar sobre casamento de forma mais séria, eu recorri ao que havia aprendido a fazer em todas as decisões importantes da minha vida adulta: desacelerar. O amor tem essa maneira de exigir velocidade. Os negócios, por outro lado, nunca se precipitam. A primeira ligação que fiz não foi para meu filho ou amigos, mas sim para minha advogada, Grace Whitman. Uma mulher que me guiou através de aquisições, processos judiciais e até mesmo alguns desastres iminentes. Ela já havia-me visto nas minhas horas mais exaustas e também nas mais decisivas. Se ela hesitasse, eu prestava atenção. Evelyn, ela disse após ouvir atentamente, não estou dizendo para você não se casar. Estou dizendo para proteger o que você construiu. Juntas, redigimos um acordo pré-nupcial claro e sem ambiguidades. Tudo que eu possuía antes do casamento permaneceria comigo, a empresa, os imóveis, o terreno sob cada armazém. Sem exceções. Thomas analisou o documento com seu próprio advogado e assinou sem contestar. Ele até brincou sobre como os advogados podiam ser românticos. Isso deveria ter-me tranquilizado, mas, ao contrário, me deixou inquieta. Enquanto a proteção legal estava garantida, uma sensação mais profunda parecia inacabada, uma tensão silenciosa que eu não conseguia nomear. Não era medo, era reconhecimento. Nas semanas seguintes, Thomas começou a fazer perguntas sutis. Perguntava há quanto tempo a empresa existia, se sempre estivera em meu nome, quão complicada era a estrutura de propriedade. Nada explícito, nada alarmante, mas o padrão estava ali. Quando seus filhos surgiam na conversa, ele mencionava que eles estavam curiosos sobre o negócio. Com orgulho, disse que eles estavam interessados. Eu sorria e assentia, mantendo minhas respostas gerais. Passei décadas aprendendo a falar de maneiras que revelavam progresso sem expor vulnerabilidades.
Foi então que tomei a decisão que salvaria meu trabalho ao longo da vida. Não menti de forma direta, simplesmente não corrigi as suposições. Quando Thomas se referia à empresa como algo que eu gerenciava em vez de possuir, deixei passar. Quando ele mencionava os ativos da família de forma casual, não esclareci. E, quando a propriedade entrava em pauta, falava sobre ela como se fosse algo complexo, espalhado por trás e acordos de longa data. Deixei que ele acreditasse que havia outras mãos no volante. Não porque planejasse algo, não porque suspeitasse de suas intenções, mas porque dentro de mim havia uma resistência a entregar o mapa completo do que eu havia construído. As pessoas costumam interpretar mal essa parte da minha história. Elas presumem que segredo é sinônimo de desconfiança. Que se eu o amasse, deveria ser transparente. O que não conseguem entender é que a transparência sem limites é exposição, e a exposição é perigosa quando você é quem detém valor. Já havia sido subestimada antes e testemunhei homens sorrirem enquanto aguardavam que eu cometesse um erro. Eu havia sobrevivido aprendendo a arte de saber quando falar e quando permanecer em silêncio. O casamento não havia apagado esse instinto, pelo contrário, o havia aguçado. Quando nos casamos em uma pequena capela nos arredores de Memphis, ao lado de Thomas, senti uma mistura de esperança, estabilidade e uma estranha vigilância. A culpa por não ter revelado tudo o que carregava não me acompanhava. A verdade é simples: se alguém ama você pelo que você é, não precisa saber o preço exato das suas posses. E se essa informação for essencial para que a pessoa se sinta segura, então o amor que existe não é verdadeiro, é uma negociação. Até aquele momento, eu ainda não sabia em qual dessas categorias Thomas se enquadrava, mas estava prestes a descobrir. 3 semanas após o casamento, conheci os filhos de Thomas pela primeira vez. Eles chegaram à minha casa em um domingo à tarde, cada um chegando separadamente, mas de alguma forma pareciam ter coordenado o horário. Todos foram educados, com sorrisos e comportamentos perfeitamente adequados. No entanto, assim que cruzaram a porta, a atmosfera mudou. A filha mais velha, Lauren, foi a primeira a fazer perguntas. Ela trabalhava com imóveis comerciais e parecia acreditar que isso explicava tudo o que se seguiria. Observou a altura dos tetos, comentou sobre o zoneamento e quis saber há quanto tempo o bairro estava em ascensão. O filho, Caleb, atuava na consultoria financeira. Ele ficou próximo à porta do meu escritório, com os olhos vasculhando as prateleiras e os armários de arquivos, como se estivessem uma análise profissional. Perguntou sobre contratos de longo prazo, exposição a riscos e quão diversificadas eram minhas fontes de receita. A mais nova, Marissa, falou pouco a princípio. Sorriu com frequência, acenou e observou. Quando finalmente se manifestou, suas perguntas chegaram de maneira suave, mas certeira. Quem cuidava dos meus registros legais, se eu já havia pensado em planejamento sucessório, se a empresa permaneceria na família. Respondi de forma cautelosa e vaga, sempre dando apenas o suficiente. A princípio, tentei-me convencer de que eles eram apenas protetores, curiosos, uma família tentando entender a mulher que seu pai havia escolhido. Essa explicação durou exatamente uma visita. As perguntas não cessaram, elas evoluíram. Lauren quis saber se eu havia atualizado as avaliações de seguro dos armazéns recentemente. Caleb questionou se eu já havia considerado reestruturar a propriedade para eficiência tributária. Marissa, sem cerimônia, perguntou se eu tinha um testamento. Não de maneira gentil ou privada, mas ali à mesa de jantar. O que mais me incomodou foi que Thomas nunca os interrompeu. Ele se recostava, com as mãos entrelaçadas, ouvindo como se aquelas fossem conversas normais para um jantar. Quando eu tentava desviar, ele sorria e dizia coisas como: eles só estão tentando cuidar de nós, ou planejamento familiar é importante na nossa idade. Nossa idade. Havia algo sutil, mas perceptível, na mudança de linguagem. Nós, nossos, bens familiares, futuro compartilhado. Algumas semanas mais tarde, em uma manhã enquanto eu revisava relatórios de envio, Thomas deslizou uma pasta sobre a bancada da cozinha. Apenas alguns documentos de rotina, disse ele casualmente. Atualizações de beneficiários, alguns formulários de autorização em caso de emergências. Li cada página com atenção. 2 dos documentos não tinham nada a ver com emergências.
A autoridade financeira foi concedida, uma liberdade ampla, daquelas que permitem que alguém atue em seu nome sem supervisão. Fechei a pasta e a deslizei de volta para ele. Não vou assinar isso, declarei. Ele deu uma risada, mas soava forçada. Você não confia em mim. Confio em mim mesma, respondi. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer discussão que poderíamos ter. Ele não gritou, não ameaçou. Apenas se afastou. Os dias passaram e suas palavras se tornaram escassas. Quando falava, seu tom parecia distante, seco e, de certa forma, estranho. Então começaram as ligações. Ele se retirava para fora para atendê-las, conversas longas que ocorriam longe dos meus ouvidos. Quando perguntava quem era, ele simplesmente encolhia os ombros. Coisas do trabalho ou um dos filhos. Comecei a perceber pequenas mudanças no ambiente. Uma gaveta de arquivos ligeiramente aberta, documentos deslocados, perguntas da minha equipe que não surgiam de mim. Não havia nada que eu pudesse apontar. Nada concreto. Apenas uma crescente sensação de que minha vida estava sob escrutínio, sem meu consentimento. Ao final daquele ano, uma verdade que eu relutava em aceitar se impôs, aquilo já não se tratava de um casamento. Era sobre acesso. E cada instinto que eu havia confiado por décadas me dizia que alguém estava contando o que eu possuía e decidindo como tomar aquilo de mim. O primeiro verdadeiro choque não veio como uma confrontação, mas como um sussurro. Um dos meus gerentes de operações mais antigos me ligou em uma noite. Sua voz era hesitante, cautelosa, como a de quem não tem certeza se deveria estar falando. Evelyn, disse ele, não queria te alarmar, mas alguém entrou em contato com o nosso setor de conformidade legal esta tarde. Meu estômago se apertou. Sobre o quê? Eles estavam perguntando sobre documentação de propriedade, registros no cartório do condado, se alguma mudança era esperada neste trimestre. Aquilo por si só era estranho. Nenhuma mudança havia sido planejada, nenhuma reestruturação discutida. Ninguém fora da minha equipe legal deveria estar fazendo aquelas perguntas. Eles se identificaram? Perguntei. Ele hesitou. Disseram que estavam ligando em nome da sua família. Naquela noite, não consegui dormir. Na manhã seguinte, liguei para Grace e pedi que realizasse uma auditoria rotineira, de forma discreta. Sem notificações, sem alertas, apenas uma verificação dos registros públicos relacionados às minhas propriedades e entidades empresariais. Ela me retornou 3 dias depois. Evelyn, disse ela lentamente. Alguém tem submetido documentos ao cartório do condado. Senti o ambiente ao meu redor se inclinar. Que tipo de documentos? Emendas propostas, rascunhos de transferência, notificações de parceria. Minhas mãos ficaram frias. Eu assinei algum deles? Não, ela respondeu, mas seu nome está neles. Dirigi até ao escritório dela e sentei em frente à sua mesa enquanto ela dispunha os papéis um por um. Pareciam oficiais, carimbados, registrados, arquivados e, ainda assim, as assinaturas estavam erradas. Próximas o suficiente para enganar um funcionário, mas não o bastante para enganar alguém que havia assinado seu próprio nome milhares de vezes. Essas são falsificações, Grace disse. Falsificações grosseiras, na verdade, mas perigosas do mesmo jeito. Eu encarei os documentos até que as palavras se misturaram, tornando-se um borrão em minha visão. Alguém havia tomado a minha identidade e tentado redesenhar as fronteiras da minha vida sem pedir permissão. A pergunta que ecoava em minha mente era: até onde isso foi? A resposta veio de Grace, que me explicou que a transferência completa não havia sido concluída, mas que estavam estabelecendo um caminho, criando uma trilha de documentos que sugeria uma propriedade compartilhada. Compartilhada com quem? Eu indaguei, já sabendo a resposta. Grace se inclinou para frente, sua expressão séria. Evelyn, você precisa entender algo. As pessoas não fazem isso a menos que acreditem que têm uma vantagem ao tempo. O peso da palavra tempo ressoou em meus pensamentos muito depois que deixei seu escritório.
Aquela tarde, comecei a reparar em tudo que antes havia ignorado: as perguntas, a papelada, o silêncio após cada recusa, o interesse repentino pelas estruturas legais. Percebi que estava testemunhando uma operação lenta e metódica e confundi a paciência deles com respeito. Naquela noite, Thomas chegou tarde em casa. Ele não mencionou onde tinha estado, assim como eu não disse nada sobre o que sabia. Em vez disso, tomei uma decisão que não fazia há anos. Comecei a documentar tudo. E-mails, mensagens de texto, registros de chamadas, datas, horários, quem estava presente e quem fez cada pergunta. Tirei fotos dos armários de arquivos antes e depois de deixar a casa. Instalei segurança adicional em meus sistemas de escritório sob a justificativa de atualizações de rotina. Evitei confrontá-lo, pois isso poderia alertá-lo. Eu precisava que acreditassem que ainda estava alheia à situação. O medo é paralisante quando você se sente impotente. Mas quando você sabe que ainda controla a informação mais importante, esse medo se torna mais nítido. Eles pensavam que estavam à minha frente. Estavam enganados. E eu estava prestes a descobrir até onde estavam dispostos a ir. Uma vez que compreendi que isso não era um mal-entendido, mas um padrão, percebi que não poderia contar apenas com a intuição. Eu precisava de fatos. Fatos documentados e frios. Foi então que contratei um detetive particular, Marcos Reed. Ele tinha uma excelente reputação, um ex-investigador federal especializado em má conduta financeira e exploração de idosos. Quando lhe disse que queria tudo sobre Thomas Hale e seus filhos, ele não fez perguntas. Apenas acenou com a cabeça e disse: "Me dê 2 semanas." Aquelas 2 semanas foram algumas das mais longas da minha vida. Em casa, desempenhei meu papel com cuidado. Era acessível, parecia cansada, distraída pelo trabalho. Quando Thomas mencionava novamente o planejamento patrimonial, eu dizia que pensaria a respeito. Quando os filhos dele faziam perguntas, eu apenas sorria e mudava de assunto, permitindo que acreditassem que sua paciência estava valendo a pena. Dentro de mim, contava os dias. Na manhã de uma quarta-feira, Marcos me ligou e pediu para nos encontrarmos em um café tranquilo perto do rio. Ele chegou com uma pasta grossa e um olhar que reconheci imediatamente, o olhar de alguém que já havia visto isso antes. "Evelyn", ele disse, baixando a voz, "isso não é a primeira vez deles." Thomas havia sido casado 2 vezes antes de se unir a mim. Ambas as uniões acabaram em tragédias. Sua primeira esposa, Linda Hale, falecera após uma longa doença. 6 meses antes de sua morte, Linda tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ela transferiu a propriedade de 2 imóveis comerciais e suas contas de aposentadoria inteiramente para o nome de Thomas. Os registros médicos, por sua vez, revelavam um declínio cognitivo preocupante. Sua irmã, ciente da situação, tentou contestar as transferências, alegando influência indevida. No entanto, o caso se resolveu de maneira discreta e Thomas saiu vitorioso, mantendo tudo que Linda havia deixado. O destino parece ter um jeito peculiar de se entrelaçar, pois a segunda esposa de Thomas, Rebecca Moore, também encontrou seu trágico fim após uma queda em uma propriedade de férias na Carolina do Norte. 3 meses antes de sua morte, ela havia assinado uma série de documentos legais que consolidavam seus bens sob o controle de Thomas. O filho adulto de Rebecca não ficou em silêncio e entrou com uma queixa civil, mas a ação foi arquivada assim que Thomas apresentou autorizações e procurações assinadas. Ambos os casos terminaram da mesma forma. A burocracia prevaleceu, enquanto a dor e o luto se dissiparam em meio a papéis. Marcos folheou mais algumas páginas e percebeu que os filhos de Thomas não eram meros espectadores nessa trama. Eles estavam ativamente envolvidos nas discussões sobre a gestão de ativos durante ambos os casamentos, trocando e-mails, mensagens de texto e desempenhando papéis de consultoria em uma coordenação silenciosa. Caleb já havia sido nomeada em um processo civil relacionado a uma má representação financeira, enquanto Lauren perdera sua licença profissional por violações éticas que nunca chegaram aos jornais. Marissa, por sua vez, foi demitida de 2 empresas sob acordos de sigilo. "Essa é uma operação familiar", disse Marcos, de forma direta. "Eles miram em mulheres com patrimônio, esperam até que a confiança esteja estabelecida e, então, agem rapidamente quando a vulnerabilidade aparece."
Dentro de mim, algo se quebrou. Não era um coração partido, mas uma clareza assustadora. Eles estavam esperando o tempo agir a seu favor, aguardando a idade, a doença, o cansaço, o luto, qualquer momento em que eu pudesse soltar a guarda. E você, continuou Marcos, é a anomalia. Eu o encarei, intrigada. Porque não estou doente? Perguntei. Não, porque você não está isolada, ele respondeu. E porque você não revelou o que possuem. Essa era a reviravolta que eles não previam. Saí daquela reunião com duas certezas inabaláveis. Primeiro, eu não estava imaginando o perigo. Segundo, se nada fizesse, tornaria-me a terceira mulher em um padrão que sempre terminava da mesma forma. Mas eu tinha algo que Linda e Rebecca não tinham: tempo, consciência e provas. E agora estava pronta para usar isso. Uma vez que você descobre que está sendo caçada, restam duas escolhas: correr ou deixar de ser presa. Eu escolhi a segunda. Não mudei minha rotina, não confrontei Thomas, não me afastei. Fiz o oposto. Fui mais amável, concordei mais. Assenti quando seus filhos falavam sobre o futuro e deixei pequenas sugestões caírem sem resistência. Observei o alívio se espalhar em seus rostos, confundindo minha conformidade com rendição. Disse a Thomas que estava pensando sobre família, sobre legado, sobre como era cansativo carregar tudo sozinha. Foi nesse momento que ele sorriu novamente, aquele sorriso antigo que não via há meses. Fico feliz, disse ele. Você não deveria ter que fazer isso sozinha. Por trás daquela frase, havia a suposição de que em breve eu não estaria mais sozinha. Nas 6 semanas seguintes, trabalhei em silêncio com Grace e Marcos. Cada conversa foi registrada, onde legalmente permitido, e cada e-mail preservado. A batalha estava apenas começando e eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Naquela noite, enquanto a luz suave iluminava a casa, um clima de expectativa pairava no ar. Eu havia decidido que era hora de fazer um movimento e a ideia de um jantar em família parecia perfeita. Chamei Thomas e sugeri que organizássemos um encontro simples, sem formalidades, apenas uma refeição entre familiares. Queria que seus filhos estivessem presentes, pois estava pronta para discutir o futuro de maneira aberta. Ele não hesitou, a avareza o tornava impaciente, e assim o plano começou a tomar forma. A mesa estava posta com requinte, a comida cuidadosamente escolhida e o vinho servido generosamente, enquanto risadas ensaiadas preenchiam o espaço. Quando os filhos de Thomas chegaram, estavam vestidos como se fossem participar de uma negociação e não de um jantar. Eles estavam confiantes, mas mal sabiam que não eram os únicos convidados daquela noite. Grace foi a primeira a chegar, inserindo-se na cena com naturalidade. Em seguida, veio Marcos e logo depois 2 rostos que Thomas deveria reconhecer, mas não o fez: a irmã de sua primeira esposa e o filho de sua segunda. O olhar de Thomas mudou instantaneamente ao vê-los. A cor de seu rosto se esvaziou, como se seu corpo estivesse ciente do que estava por vir antes mesmo de sua mente perceber. O que é isso? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu estava à cabeceira da mesa, as mãos firmes e a voz tranquila. Isto, Thomas, é uma conversa familiar. Caleb se levantou, protestando que aquilo era inadequado. Inadequado foram os documentos forjados, eu retruquei, e o silêncio tomou conta do ambiente. Não elevei a voz, não fiz acusações emocionais. Apresentei os fatos, datas, registros, e-mails, padrões. Então passei a palavra para Grace, que começou a desmantelar as mentiras com a precisão de quem sabe usar a papelada a seu favor. Quando os investigadores falaram, ninguém interrompeu. Quando as vítimas anteriores se manifestaram, ninguém teve coragem de olhar nos olhos delas. Thomas tentou se defender uma vez, apenas uma. Você não entende, disse ele. Eu estava protegendo minha família. Encontrei seu olhar e respondi com firmeza: você estava roubando de mulheres que achou que não lutariam de volta. O momento da verdade chegou pontualmente com uma batida na porta. As autoridades não se apressaram, não gritaram, entraram com a autoridade silenciosa de quem já estava bem informado e preparado. As algemas soavam mais alto no silêncio do que qualquer grito poderia.
Enquanto Thomas era levado, ele se virou para mim, não com raiva, mas com incredulidade. Ele não havia perdido porque eu era mais forte, mas porque eu havia sido paciente. E eu nunca deixei de ser dona de mim mesma. Depois que eles partiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Não era um silêncio pacífico ou aliviado, era um vazio, como se uma tempestade tivesse passado e levado algo consigo. Eu me vi sozinha na cozinha, olhando para um copo de vinho meio cheio, percebendo que a vida que pensei ter reconstruído nunca foi real. Tudo havia sido uma encenação e agora o pano havia caído. A investigação avançou mais rápido do que eu esperava. Assim que as autoridades começaram a buscar registros, o padrão se tornou impossível de ignorar. Os documentos forjados, os e-mails coordenados, a cronologia, o que pareciam ser erros isolados de papelada se transformaram em uma estratégia deliberada quando analisados em conjunto. Thomas e seus filhos não cometeram um erro, eles seguiram um plano. Em poucas semanas, as acusações formais foram apresentadas: fraude, falsificação, conspiração e exploração de idosos. Thomas tentou lutar contra isso, como sempre fez, mas desta vez, os papéis não estavam ao seu favor. As sombras do passado começaram a se dissipar, mas não sem antes deixarem marcas indeléveis. O homem que costumava silenciar famílias em luto agora se via em meio a um turbilhão, enquanto seus próprios filhos se voltavam uns contra os outros ao primeiro sussurro de imunidade. A lealdade, outrora um laço forte, foi rapidamente substituída pela frieza da cooperação. Observar essa reviravolta não trouxe satisfação, mas sim uma sobriedade que pesava no coração. Lembro-me da minha primeira vez no tribunal. Falei com calma, a voz firme e clara, sem enfeites, pois a verdade não precisava de adornos. Quando o verdito foi anunciado, não derramei lágrimas. Em vez disso, uma sensação pesada se levantou do meu peito, uma mistura de confusão e alívio. Quão perto eu havia chegado de perder tudo sem perceber. O divórcio foi consumado de forma discreta e o acordo pré-nupcial se manteve intacto. Thomas saiu com o que trouxe, nada mais. As taxas legais devoraram o que restava de seus recursos e a casa, antes cheia de vida, esvaziou-se rapidamente, como se sua presença nunca tivesse pertencido àquele lugar. Eu permaneci. A empresa continuou suas operações, os contratos foram renovados e os armazéns funcionavam. Os funcionários chegavam todas as manhãs, alheios ao quão perto suas vidas haviam estado de se tornarem danos colaterais em um plano alheio. Um ano se passou e eu troquei as fechaduras e pintei as paredes, não porque quisesse esquecer, mas porque desejava reivindicar aquele espaço como meu. Convidei meu filho a me visitar com mais frequência. Aprendi a sentar na quietude novamente, desta vez sem confundir esse silêncio com um vazio. Nunca me casei novamente. Não porque o amor tivesse falhado, mas porque aprendi a não confundir a companhia com segurança. Estou aberta, sou gentil, mas não sou mais acessível a quem vê minha vida como um mero balanço financeiro. Às vezes, as pessoas perguntam se me arrependo de não ter sido mais honesta desde o início, se sinto culpa por guardar aquela única verdade para mim. Não sinto, pois aquele silêncio não foi uma traição, foi uma forma de proteção. Ele me deu tempo para observar, para perceber as perguntas que surgiam cedo demais, para deixar que as pessoas se revelassem quando pensavam que estavam vencendo. Se eu tivesse declarado meu valor desde o início, a pressão teria chegado mais rápido, mais intensa, e talvez eu não tivesse sobrevivido. Assim, eu observei, aprendi, me preparei, e quando o momento decisivo chegou, não entrei em pânico. Eu agi. Hoje, quando me perguntam sobre minha vida, respondo com sinceridade. Eu a construí, eu a possuo e a protejo. Compartilho apenas com aqueles que merecem o direito de estar perto dela. Porque o amor nunca deve exigir que você aposte o trabalho de uma vida. E o silêncio, quando utilizado sabiamente, pode ser a forma mais poderosa de força. 5 lições que aprendi ao longo dessa jornada. Primeiro, o amor não apaga a necessidade de limites. Segundo, seu trabalho de vida não é a prova de devoção. Terceiro, o silêncio pode ser estratégia, não fraqueza. Quarto, a confiança se constrói através da consistência, não de promessas. Quinto, proteger a si mesmo não é crueldade, é sobrevivência. Se essa história fez você pensar de maneira diferente sobre amor, confiança ou dinheiro na vida, que lição você tirou dela? E de onde você está assistindo hoje?
Por favor, curta, compartilhe e deixe um comentário abaixo. Sua voz importa e sua história pode ajudar alguém a se sentir menos sozinho.